Olá pessoal, boa tarde, como é que estão todos? Eu espero que bem. Estou aqui no escritório, vendo algumas coisas com relação ao trabalho e também com relação à faculdade, algumas obrigações minhas, alguns prazos que eu tenho que respeitar com relação à matéria, né, de estudo. Eu estou próximo das minhas avaliações do semestre e é muita coisa, muito conteúdo mesmo, né, em diferentes cadeiras: direito empresarial, estágio em penal, direito do trabalho, né, muito extenso o conteúdo e às vezes não tenho como acompanhar tudo, mas na tentativa de acompanhar o máximo possível, né? Humanamente, humanamente às vezes eu penso que é impossível você saber de todo o conteúdo, nos mínimos detalhes, né? Mas enfim, você vai fazendo o seu melhor e essa é a forma que nós devemos levar a vida, né? Fazendo o nosso melhor e também no nosso tempo, né? Existe ainda esse empecilho. Não podemos ultrapassar aquilo que foge de nós, né? Então, se eu só consigo estudar em determinado horário, eu vou estudar aqui em determinado horário. Eu vou colocar o burro na frente da carroça, né? Um ditado popular, como se diz. Mas às vezes eu percebo que o quão importante você se manter firme nas suas decisões e nas suas metas, porque independentemente de quem seja que esteja independentemente de quem seja que esteja programando as suas metas, existem peculiaridades, né? Cada um tem a sua vida, cada um tem o seu momento, cada um tem suas escaramuças, né? Vamos dizer assim, da vida. E é importante você focar, sabe? Focar em algo, você manter-se focado em algo, porque sempre vai ocorrer algo que vai tentar tirar você dos trilhos, né? Vai acontecer algo que você não previa, alguma coisa ela vai fugir dos trilhos. Você não consegue manter aquilo focadamente a maneira que você programou. Eu acredito nisso, né? E então eu tento programar ao máximo as minhas metas. E eu tento programar minhas metas porque se eu não programar minhas metas, tudo vai ser fora do contexto, né? Fora de programação, desordem. Hoje eu estava pensativo, que assim, hoje eu descobri que uma colega minha, ela faleceu, sabe? Uma colega de transplante. Muito embora seja muito triste, algumas coisas elas podem ser rotineiras, principalmente com relação à saúde de um transplantado em si, né, de um testis cardíaco. Quem não sabe o que é testis cardíaco é o mesmo que o transplantado. Eu sou cardíaco porque sou transplantado do coração, mas existe testis renal, testis pulmonar, entre outras cirurgias que ocorrem, né? E assim, é um momento muito delicado porque o testis cardíaco, embora ele tenha uma sobrevida, depende muito também da pessoa que vai estar sujeita ao tratamento. Uma vida normal, né? Você vai ter uma vida normal e uma vida com restrições. Eu sou consciente das minhas restrições, mas o transplante ele é muito relativo, né? Ele depende de pessoa para pessoa, de idade para idade, e algumas pessoas elas ficam estagnadas no tempo, elas não conseguem
elas não conseguem prosseguir, né? Algumas elas paralisam o seu sonho, ficam lá, né, esperando a oportunidade de conseguir realizar os seus sonhos. Outras elas simplesmente desistem, né? E por uma série de motivos, né? Uma série de N's, né? E quando eu transplantei, uma das coisas mais importantes que eu entendi é que realmente a gente vive esse dia como se cada dia que a gente vive é como se fosse um mundo. Eu tentei botar isso na minha cabeça pelas intercorrências que nós transplantados podemos ter, né? E se eu for citar todas as intercorrências que eu tive até o momento, eu não fico aqui não só um dia, fico o dia inteiro. Mas eu vou levando a minha vida da maneira que eu programo, né? E sabendo das minhas limitações, porque isso tudo vai influenciar. Mas eu nunca desisti de alcançar os meus sonhos, sabe? Primeiro dia que eu transplantei, no outro, é claro, na verdade, eu acordei, né, com vida, óbvio, e disse para mim mesmo que se realmente desse tudo certo, o que eu teria de alcançar ainda em vida, eu faria o máximo para conseguir. Hoje eu estou, né, conseguindo realizar alguns sonhos, já realizei alguns também, profissionalmente falando, e pessoalmente falando também, né? Vou me formar em Direito, além da formação de Direito, eu tento prosseguir um pouco mais, né? Mas sabendo da minha realidade, e não me deixando abater, né? Se algum dia, eventualmente, eu não possa prosseguir, né? Com um determinado sonho, uma determinada meta, porque assim como outras pessoas normais que não conseguem conseguir, né, dar prosseguimento às suas metas e sonhos, a mim é um pouquinho mais pesado, né, para você conseguir isso, porque eu tenho algumas limitações diárias, né, então fisicamente falando, e é curioso. Curioso se ver o que se passa na cabeça de cada pessoa, né? Às vezes você se pega pensando se o tempo que você dedica, né, a muitas coisas, será se ela compensa. Mas, independentemente de tudo, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa alegre. Eu já até falei aqui nos stories algumas escarrapanças que eu tenho com a vida, mas eu sou uma pessoa bem alegre. Esse sorriso que aqui está, ele é diário, né? Então eu acho que eu puxei algo da minha mãe e do meu pai. Esse sorriso, eu não deixo que as coisas me abaterem. Mas, voltando ao assunto, sabendo dos meus limites, né? E, gente, uma coisa que eu recomendo é que, independentemente do que aconteça na sua vida, siga em frente. Siga em frente com um sorriso no rosto e que você tenha forças, né, para combater as escarranças das vidas. Às vezes a gente pergunta porque muitas coisas acontecem na nossa vida, mas quando a gente para perceber e a gente vê o outro em comparação aos seus problemas, você mensura o quão às vezes, muitas vezes, na verdade, a maior parte das vezes, nossas reclamações elas são irrisórias na frente de muitas outras pessoas, né? Não querendo qualificar o que é menor, o que é maior para alguém, né? Porque muitas vezes o problema pode ser menor para alguém, mas para uma determinada outra pessoa pode ser muito grande porque talvez não teve vivência, talvez ela não soube lidar com aquele momento, dependendo também de como aquele momento lhe afetou, né? Como você está fisicamente falando, mentalmente também.
Então, muitas vezes vai depender muito da pessoa, do momento, né, e do lugar também. Mas, uma dica que eu vou dar: bote um sorriso no rosto, siga em frente, porque um não você sempre vai ter na sua vida, mas um sim só vai ter se você lutar por aquilo, né? Então, se você tem um sonho, se você tem uma meta, se você tem algo a alcançar, sonhe, acredite que você vai conseguir e lute por aquilo. Não adianta você dizer que quer algo se você não luta por algo, né? Então, se você tem um problema a ser solucionado, levante-se, acorde-se cedo. Não conseguiu uma vez, tente uma outra. Não conseguiu, tente uma outra. Tente até você alcançar. Caso contrário, é viver na mesma.